Então é isso aí, senhoras e senhores. Estamos de volta no nosso estudo do Livro dos Médiuns. Mais esta noite, dia 14 de agosto de 2024. As Olimpíadas de Paris acabaram, senhoras e senhores. Acabaram. Mas não aqui. Aqui não acabou. Como diz aquele narrador esportivo, hoje não, hoje sim, aqui temos Olimpíadas Kardecianas, senhoras e senhores. Nós temos hoje a corrida de 100 metros com barreiras. A barreira do misticismo, a barreira da mentira, a barreira dos paradoxos, senhoras e senhores. Mas nós estamos prontos para superar todas essas barreiras, porque nós temos a sapatilha da doutrina espírita. Nós vamos pular todas essas barreiras com facilidade. Mas nós temos quem no nosso time? Quem que nós temos em nosso time? Jorginho. Jorginho usa suplementos vitamínicos Dr. Lobzang. A sua sapatilha é da marca Ramatiz, senhoras e senhores. Jorginho já se estabacou na primeira barreira, logo de cara na barreira do misticismo. Mas Jorginho se levanta e Jorginho continua. E Jorginho já se estabacou também na barreira da mentira. Mas Jorginho continua porque ele é persistente. E Jorginho também se estabaca na barreira do paradoxo. Mas Jorginho não abre mão das suas convicções. E ele continua, senhoras e senhores. E chega na linha de chegada e ganha a sua medalha intitulada Cândido, o Otimista, senhoras e senhores. Para quem não sabe, Cândido o Otimista é uma obra do filósofo Voltaire. É aquele personagem que acredita em tudo e em todos. Vamos lá. Só para a gente colocar, Cândido o Otimista... Você está frito, Jorginho. E coloca, digamos assim, a fé no ser humano acima de qualquer coisa, dando a cada um um jeito de ser como é que é, mas jamais perdendo a fé naquilo que é a criação divina, que é o ser humano. Tá vendo? A gente tem que acreditar no homem. Agora, ô Babu, que raio de obsessor leva essas ideias para a cabeça do... Cara, o cara parece que é preparado para a abertura. Falou, Jorge, que não confia em nada de tecnologia, não confia no rapaz da TIM que vendeu o cartão para ele. Vamos que comprou naquele negócio lá, como é que é, para detectar OVNI, né? Binóculo para enxergar OVNI. É o detector de interferência magnética. Cândido, o Otimista. Foi inspirado em Jorginho. Estamos no capítulo 23, Obsessão. Lemos o 246 e iremos começar com o 247, com a nossa amiga Amanda. Peraí, Babu, é 247, não é 257, não. Eu falei 257? Eu errei, então. Não, 247. 247. Vamos lá. Os espíritos sistemáticos são comumente escrevinhadores. Por isso procuram os médiuns que escrevem com facilidade e cuidam de que se façam instrumentos dóceis e, sobretudo, entusiastas, fascinando-os. São quase sempre palavrosos, muito prolixos, procurando compensar a qualidade pela quantidade. Comprazem-se em ditar aos seus intérpretes volumosos escritos, indigestos e frequentemente pouco inteligíveis, que, felizmente, têm por antídoto a impossibilidade material de serem lidos pelas massas. Os espíritos verdadeiramente superiores são comedidos em palavras, dizem muitas coisas com poucas palavras. Assim, essa fecundidade prodigiosa deve sempre ser suspeita. Vocês estão me ouvindo bem?
Completamente. Beleza, Nanda. Tá. Não se pode estar demasiado circunspecto quando se trata de publicar estes escritos. As utopias e as excentricidades que são nelas frequentemente abundantes e que chocam o bom senso, produziriam uma desagradável impressão nas pessoas noviças, dando-lhes uma ideia falsa do espiritismo. Sem contar que são armas das quais seus inimigos se servem para ridicularizá-lo. Entre essas publicações, há as que, sem serem más e sem provirem de uma obsessão, podem ser consideradas como imprudentes, intempestivas ou desastradas. Não precisa falar nada, né? Não, mas peraí, cara. Gente, só uma pergunta só. Mandinha, por gentileza, dá uma outra lidinha na primeira frase que se inicia o 247, porque, escuta como é que a minha aqui dá uma impressão e dá outra quando eu leio. Aqui, que é o nosso Matheus Camargo, ele traduziu assim, os espíritos dados a sistemas com facilidade. Não, os espíritos dados a sistemas geralmente são escrivinhadores. Dados a sistemas dá uma outra ideia, porque que tipo de dados a sistemas? Sistemáticos, que tem seus sistemas. Não sei, cara. Como é que está a sua tradução, Babu? Espíritos sistemáticos são geralmente escrivinhadores. Dado a sistema é que gosta de sistema. Cara, porque dados a sistemas, que eu entendo isso aqui, aqueles que criam um tipo de uma ideia básica, ou vem de uma ideia padrão. Quer dizer, tem um sistema de pensamento. Por isso que eu achei, assim... Ô, Claudinho, como é que está a tua tradução aí? Porque eu achei um pouco diferente aqui de entendimento. Os espíritos dados a sistemas geralmente são escrivinhadores, por isso procuram médicos que escrevem com facilidade, esforçando-se por tomá-los instrumentos dóceis e, sobretudo, que espírito inferior de terceira ordem normalmente tem seus sistemas, né? São sistemáticos, tem umas ideias... Sistemática é uma coisa, Babu. Se sistemática digamos assim, a pessoa que tem hábitos. Não, Jorginho, sistemático é várias coisas. A língua portuguesa, a língua normal, tem vários. Você tem que entender o contexto que ele está falando. Aqui ele está falando. Contexto, ele fala, porque o contexto aqui do texto, ficou bonito, né? Diz o seguinte, que uma mensagem, para ela ser pura e simples, ela não precisa de muitas páginas. O Espírito Superior escreve, ele dá a mensagem com condição de ser de começo, meio e fim, em pequenos pedaços. Ele não precisa escrever páginas. Quando o Espírito... Para mim, é tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. Aqui ele está se referindo a esses médios brasileiros que escrevem 400 obras, 500 obras. Ele está se referindo. E aí você vai pegar essas obras, são cheias de sistemas. É colônia espiritual, é um sei o quê, é um que mais... Sistema seria sofisma, ou seja, dá uma ideia assim de aparentemente intelectual, quando você for destrinchar o texto, puerilidades, é isso? Não, é o que ele está explicando aqui a seguir, o que ele está explicando a seguir bate justamente com o termo. Que escreve com facilidade, né? Tem um monte de absurdo. É por isso que o Pondé fica tirando com o filtra e fala só o necessário, né? É por isso que o Pondé fica tirando com o espiritismo, porque ele entende o espiritismo dessa religião. Ele fala assim, isso aí não é sério. O espiritismo veio adiantar a ciência 50 anos. Os espíritos não vêm tratar de ciência. A primeira coisa que Kardec já falou, os espíritos não se metem em ciência, isso aí é coisa dos homens. E aí vem falar isso, os espíritos adiantaram 50 anos as coisas, Chico Xavier. O que está aqui, ele coloca assim, esses espíritos são geralmente verbosos, muito prolixos, procurando compensar pela quantidade a falta de qualidade. É só ver, mano. Eu achei que o vovô aí ele foi mais consistente no texto. Quer dizer,
eles procuram encher com muita leitura aquilo que realmente a qualidade do texto podia ser mais sintética, mas aí o cara não teria. Eles vão escrevendo o sistema e cada vez, tipo assim, o que acontece com esses romances mediúnicos? Começa a vender um monte de utopia, coisa que não tem nada a ver com o espiritismo. E para você continuar vendendo, é que nem escritor de romance, de best-seller. Você precisa trazer novidades. Você precisa ficar trazendo novidades. E aí começa um monte de baboseira, né, mano? Começa com corona espiritual e passa por um monte de coisa. Engravidar, casamento, um monte de coisa preciosa. Você precisa ficar colocando coisas nesses romances que não tem controle nenhum. Isso é que por isso que eu gostei muito dessa frase. Assim, essa faculdade prodigiosa, quer dizer, de muita, digamos assim, de muita produção literária, será sempre suspeita, né? Porque basta um livro, 2, 3, no máximo. Beleza. Fale, senador. Você não comentou nada ainda, senador. Eu acho que aqui nem tem muita. Tá muito claro o que ele colocou. Não tem muito o que explicar, porque foi direto aqui, né? A gente tem que tomar cuidado, quem é médium, justamente com essas mensagens com palavras muito difíceis, né? E muita escrita que não quer dizer coisa alguma. Tem que tomar cuidado. Esse é o problema. Mas isso também cai muito, infelizmente, né, em função da maioria, pelo menos do brasileiro, que não sabe interpretar o texto. Porque você sabendo interpretar, você consegue perceber quando a leitura ela é literal para encher página ou quando ela é de uma qualidade, né? E aqui outra coisa, que já está aqui na obra, que eu sempre falo assim, ninguém nasceu para ser médio a vida inteira. Ninguém tem que ficar publicando livro a vida inteira. Isso aí é coisa de espírito inferior só. O espírito superior não vai ficar ditando a vida inteira, fazendo a pessoa ser médio a vida inteira para ficar escrevendo livro. 248. Acontece muito frequentemente que um médio só pode comunicar-se com o espírito, que a ele se liga e responde por aqueles que são chamados por seu intermédio. Nem sempre é uma obsessão, pois isso pode ocorrer por falta de flexibilidade do médium, por uma afinidade especial de sua parte, por esse ou aquele espírito. Não há obsessão propriamente dita, senão quando o espírito se impõe e afasta os outros, pela sua vontade, o que jamais é obra de um bom espírito. Geralmente o espírito apodera-se do médium, tendo em vista dominá-lo. Não suporta o exame crítico de suas comunicações, quando vê que não são aceitas e que são discutidas. Ele não se retira, mas inspira o médium a ideia de isolar-se. E, frequentemente, até ele o ordena. Todo médium que se melinda com a crítica das comunicações que obtém é o eco do espírito que domina, e esse espírito não pode ser bom. Desde o momento que ele inspira um pensamento ilógico, pode recusar ao exame. O isolamento do médium é sempre uma coisa lamentável para eles, pois fica sem verificação alguma para suas comunicações. Ele não apenas deve esclarecer pelas opiniões de terceiro, como é necessário estudar todo o gênero de comunicações para compará-las. Restringindo-se naqueles que obtém, por melhores que pareça, expõe-se a iludir sobre o valor delas. Sem contar que ele pode não saber tudo, e que elas giram quase sempre no mesmo círculo, ou seja, com as mesmas ideias, mesmo tom de mensagem. Aqui ele fala, né, assim, ó, às vezes, nem todo aquele que o médium só consegue comunicar com um espírito é uma obsessão. Aí ele explica, porque o médium tem muita flexibilidade, ou tem mais afinidade com o espírito, mas não é obsessão. Você vai ver que a obsessão, ele começa a desenvolver, quando esse espírito começa a se impor, começa a ordenar, começa a interferir na vida do médium. Você não pode ter vida social, você tem que escrever, tal, e aí vai. Aí você começa a ver que é espírito inferior. Mas, ô Babu, aqui eu só teria uma colocação com uma interrogação, porque é o seguinte, quando o Kardec coloca bem que o médium
teria que ser flexível e ter no grupo mediúnico uma avaliação da mediunidade, eu já percebi também que existe um problema que na época de Kardec não existia. É o sistema, digamos assim, de quem dirige a sessão. Porque muitas vezes vem uma mensagem muito boa e, digamos assim, renovadora, inteligente, mas o dirigente da sessão ou o do grupo, ele é um cara fechado, maquinado, e ele não aceita também. Quer dizer, então, o médium padece por esses dois motivos. Ou ele não sabe avaliar o que recebe e o grupo também não, ou às vezes você encontra um grupo tão apático, tão antigo, tão fechado em sistema de não melhorar, que o cara, que qualquer coisa que saia daquilo que o grupo acha que é correto, fica incorreto. Mas, Jorge, o que também é um problema. Isso aí é religião, Jorge. É conservador. E outra coisa, já falei, não tem como. Não é problema na época de Kardec que não existia. Existia. Mas Kardec combatia isso. O problema é que a gente é dita religião, aqui não se estuda, e tipo, não tem como comparar o que Kardec produzia com esses grupos mediúnicos no Brasil. Não tem como comparar os dois. Aqui é uma religião, é por isso que você não tem estudo, o médico não sabe o que está escrevendo, não sabe os tipos de médico que existe, para aqui é só um tipo ou dois no máximo, é o que fala e o que escreve, e fica nessa religião. Fala assim, você tem que falar conforme que está aqui, nos livros mediúnicos já ditados. Mas também é um problema para o médico, que ele vem com um trabalho renovador bom e pega um grupo reacionário, entendeu? Tipo religioso, que olha, isso aqui não é... Jorge, mas não tem estudo mediúnico nas casas, Jorge. Verdadeiro. Não, é isso que eu estou te dizendo, Pablo, porque aqui ele está falando do médium, mas hoje um bom médium sofre também com o problema de um reacionarismo do movimento muito grave. Ele pode ser até um bom médium, mas o cara não aceita naquele grupo aquele tipo de comunicação porque vai contra o que você falou, essa religiosidade pura que acontece pela falta de estudo, cara. Então, hoje piorou duas vezes, né? Porque se vem uma mensagem que é como o grupo pensa, o grupo inteiro não faz uma avaliação da mensagem por realmente considerar aquela... Mas é contrário, isso aqui em qualquer movimento você aceita qualquer coisa. Esse é o problema. De fabuloso que o médio traga, por mais que choque, é aceito. Eu vejo muito mais pelo contrário. Eu não vejo alguém sendo repelido, porque é muito pelo contrário, traz as ideias mais esdrúxulas e tá vendendo. Sem filtro, né? Sem filtro nenhum. E aí, Claudinha, o que é que você acha? Bom, se existe um médium desse tipo que você está falando, ele tem que procurar uma outra casa. Ué. Mas aí, Claudinho, eu sigo bastante o Babu, porque realmente, se for encontrar casas que a gente conhece de trabalho mediúnico, como a gente já viu, se não tiver de acordo com o tipo de sistema reacionário antigo que se tem hoje, os caras não vão aceitar. Ué, a função do médium é colocar a verdade. Se os caras não aceitar, problema deles. O médium continua trabalhando o trabalho dele e os outros que se lasquem, ué. Claudinho, explica melhor isso, mas que tipo de grupo você acha que a gente poderia ter que tivesse... Se eu recebo uma mensagem, que está esclarecendo, os outros recebem só aquelas mensagens em água com açúcar, e o dirigente da casa desconsidera que eu estou colocando, o problema é deles. Eu vou continuar fazendo a minha função. Ou eu procuro uma outra casa onde aceite. Se não há nenhuma outra casa aceitar, eu continuo fazendo do mesmo jeito. Quem não aceitar, paciência. E se o espírito que assiste o médium foi um espírito realmente, assim, vamos falar, superior, no que se entende de Kardec superior, ele vai ver, ele vai tentar num lugar, vai tentar no outro, ele vai se retirar, ele vai falar pro médium, assim, deixa quieto. Deixa quieto, porque
se você vai entrar nesse sistema, a gente vai falar as coisas. Então, é pouco provável que um espírito, assim, de coisas boas, filosóficas, com conteúdo, vá se expressar nessas casas. Não vai ter, porque, tipo assim, é uma mente, que nem o Jorginho fala, de fechado, que o cara não vai perder tempo. O espírito superior não vai ficar batendo na porta. Ó, aceita eu aqui, aceita eu aqui, aceita. Ele não vai, mano. Talvez por isso que o nosso movimento esteja tão parado, né? Porque pode ser até que esteja tendo uma renovação, mas chega uma hora que o cara fala, melhor deixar para uma outra geração, porque essa está lascada. E quem perde é a gente, é o movimento espírita, é a doutrina que perde isso. Mas aqui o próprio livro esclarece que você não precisa estar numa casa espírita para você receber uma mensagem. Então, você pode receber essa mensagem. Se você é uma pessoa que recebe mensagens realmente de um espírito que quer instruir e tudo mais, nada impede você de continuar escrevendo na sua casa. O problema é esse negócio de movimento espírita religioso. Não tem que ter isso. É que eu postei no grupo, até o Claudinho, o Jorginho falou, somos nós, né? Que o Kardec fala assim, o negócio é 4, 5 estudando, tá excelente do que ter 20, 30 pessoas. O problema é a gente achar que a gente tem que pertencer a uma casa espírita, que a gente tem que frequentar a casa espírita. Não necessita disso. Isso é religião. Essa é a questão complicada, né? É isso que faz que o nosso movimento esteja tão parado, quando a doutrina é algo importante. Porque é religião, toda religião é conservadora naquilo que ela tem como base. O que tem esse base aqui? Esses livros mediúnicos que não tem controle. Eles são fechados naquilo lá. É só você pegar a história de todas as religiões, catolicismo, evangelho, eles são fechados na base deles. Não vai mudar isso. Eles têm diretrizes, né? Tem diretrizes que têm que ser seguidas. Não vai ter renovação de um movimento, não vai ter. Vai ter aqueles negócios que pintam de vez em quando em igreja católica, renovação carismática. É o mais o mesmo. É o mais o mesmo. Você pode ter isso aí no movimento espírita brasileiro, que é religioso. Agora é um novo espiritismo, mas você vai ver o mais o mesmo. Porque é uma religião. Está consagrada em conceitos, em dogmas. Porque, na verdade, eu sempre considerei que esse espiritismo religioso, né, praticamente, os católicos, o movimento católico copiou, porque ele viu que sem esse H mais de mexer com o sentimento das pessoas, colocá-las como se fosse algo de pureza, tal, não iria atingi-la. Aí nasce os carismáticos, né? Que nada mais são do que... O intuito da religião é criar rebanho. Tá certo? Então, qualquer religião vai ter os seus sacerdotes e vai ter o rebanho. Espiritismo hoje, como movimento religioso, não difere muito disso. A única diferença é que no espiritismo não tem vestimenta própria para sacerdote, mas virou uma religião com alguns iluminados e o seu rebanho, e você não pode contestar aquilo. Esse é o problema aqui, que eu acho que um bom médium ele vai sofrer, porque ou ele sofre de ficar recebendo essas mensagens e criando um sistema, ou quando ele traz uma renovação, o grupo que é fechado já vai dizer, nossa, isso aí não é bom para a gente. Aí o médium... Jorginho congelou, hein? Você congelou, Jorge. É o frio, já acredito. Você não. Não, é a mesma coisa as obras do Edgar Armond. As obras do Edgar Armond são intocáveis. Sim. Porque então, você não pode ir contra. Porque ele é a base da aliança, né? Ele foi a forma como a aliança passou a interpretar a mensagem espírita. Essa é a questão. Mas será também que a use também
a federação não criar um sistema diferenciado? É cada um. Provavelmente. Você tem os ramos evangélico e católico, principalmente mais o evangélico. Tem o pentecostais, neopentecostais, é o que tem no espiritismo. Você tem a aliança, você tem a USE, você tem a FEB, são correntes religiosas. Cada um com seus sisteminhas. Vamos lá? Vamos. 249. Os meios de combater a obsessão variam segundo as características de que nela se reveste. Não existe um perigo real para todo médium que esteja bem convencido de lidar com um espírito mentiroso, como acontece na obsessão simples. Esta não será para ele mais do que um fato desagradável. Mas, precisamente por lhe ser desagradável, o espírito tem mais uma razão para insistir em aborrecê-lo. Duas medidas essenciais devem ser tomadas pelo médium nesse caso: provar ao espírito que não foi enganado por ele e que será impossível deixar-se enganar. Segundo, cansar-lhe a paciência, mostrando-se mais paciente do que ele. Quando se convencer de que perde o seu tempo, acabará por se retirar, como o fazem os importunos a quem não se escuta. Mas isso nem sempre é suficiente e pode demorar bastante, porque existem os teimosos, para os quais os meses e os anos pouco significam. O médium deve, além disso, apelar fervorosamente ao seu bom anjo e aos bons espíritos que lhes são simpáticos, suplicando-lhes assistência. No tocante ao espírito obsessor, por mal que ele seja, é necessário tratá-lo com severidade, mas ao mesmo tempo com benevolência, vencendo-o pelo bom procedimento, orando por ele. Se for realmente um espírito perverso, a princípio se divertirá com isso, mas submetido com perseverança a um processo de moralização, acabará por emendar-se. É uma conversão que se empreende, tarefa muitas vezes penosa, ingrata, mas cujo mérito está na própria dificuldade, e que, uma vez bem realizada, traz sempre a satisfação de se haver cumprido um dever de caridade, e frequentemente a de haver reconduzido ao bom caminho uma alma perdida. É também conveniente interromper as comunicações escritas quando se reconhece que procedem de um espírito mau, que nada quer ouvir para não se lhe dar o prazer de ser ouvido. Em certos casos, pode mesmo ser útil deixar de escrever por algum tempo, regulando-se isso de acordo com as circunstâncias. Mas se o médium escrevente pode evitar essas conversações abstendo-se de escrever, não se dá o mesmo com o médium audiente, que o espírito obsessor persegue, às vezes, a todo instante, com seu palavreado grosseiro e obsceno, e que não tem nem mesmo o recurso de fechar os ouvidos. De resto, devemos reconhecer que certas pessoas se divertem com a linguagem trivial dessa espécie de espíritos, que os encorajam e provocam o rir das suas tolices, ao invés de lhes impor silêncio e orientá-los moralmente. Nossos conselhos não podem aplicar-se a esses que desejam afogar-se. Aqui tem uma coisa que eu chamo a atenção, né? E ele fala: quando o espírito obsessor, por pior que seja, deve sempre tratar com severidade, Kardec coloca, mas com benevolência. E aí depois fala da oração. Aí o espírito religioso que habita no espiritismo religioso, você não pode faltar sua com o espírito. Quando Kardec vai tratar com benevolência, ele fala que você não rebaixar o espírito. Mas eu até passei para o senador ali uma mensagem do céu e inferno, do espírito lá, que se matou e ele está de boa. Ele suicidou e vai lá e vai falar assim: eu estou bem. E ele pensa, mano, fala assim: eu estou de boa, tal. E aí depois ele vai se abrindo e vai falar assim: eu me matei, eu sofro um pouco com isso, tal, mas é culpa das coisas assim da Terra.
Kardec vai falar assim, não é coisa não, você se matou, as coisas que você está falando que é determinística, fatalística, foi você que provocou, então você teria feito diferente. Kardec é severo, mas não rebaixa o espírito, fala assim, você é um idiota. É que benevolência no meio espírita brasileiro aí, virou esse negócio de compaixão, de não pode falar, é falta de caridade. Você não pode desprezar o espírito, mas você tem que ser sincero e severo com ele. Quando os espíritos vão tentar passar mensagem errônea para Kardec diz, eu não te chamei aqui, eu não te quero aqui. Vai procurar sua banca. Quando você fala isso, está falando de ter uma autoridade moral, né? Quem é que tem isso hoje sem estudo e sem apoio? Porque às vezes você trata o espírito como se fosse um cara infeliz, um coitadinho, né? Como se você tratasse esse espírito como se você trata a assistência social, de considerar que aquela pessoa é vítima das circunstâncias. E o Kardec não tinha isso. Essa é a diferença. Já começa pelo texto, assim, a obsessão. Quem deve perceber, principalmente a obsessão simples, é o próprio médium. O médium tem que ver, tem que parar de escrever. Se o espírito é tenaz, eu vou parar de escrever, pronto, acabou. Mas aqui no meio, que nem ele falou assim, tem gente que se diverte, né? O médium se diverte, em vez de cessar e tentar moralizar, começa a dar risada, começa a achar legal o que o espírito está escrevendo. Só basta ver alguns livros aí no meio espírita, né, mano? E um certo doutor, né? Olha, o que eu gostei também é que fala muito também em relação ao que a gente escuta e aceita, né? Por fim, é preciso reconhecer que algumas pessoas se divertem com a linguagem vulgar desses espíritos, a quem encorajam e estimulam ao rir de suas bobagens, em vez de lhe pôr em silêncio e de moralizá-los. Eu vejo também isso, nesse sentido, com esse bando de bobagem que a gente escuta das pessoas também, né? Porque então, tal de você ser agradável ouvir bobagem, cara, nossa, piada ruim, falação imoral, a coisa está tão jogada nesse sentido do humano que deve ser uma obsessão que é coletiva, e as pessoas aceitam esse tipo de linguagem hoje em dia. Então, mas geralmente se o médium transmite esse tipo de informação é porque ele vamos dizer assim, tá ali na mesma sintonia que o espírito, né? Na mesma ideia, né? Passa pelo médium vamos dizer assim, a condição moral igual a daquele espírito. É que nem quando você trabalha nos departamentos grandes, aí tem aqueles pessoal que, tipo assim, gosta de ficar com piadinha inútil, né, com uns piadinhas bestas, que você já não gosta. Você não vai ficar frequentando a mesma roda quando vai tomar café com ele. Você evita, a mesma coisa. Se tá lá, é porque gosta. Gosta das piadas, gosta do papo. É isso. É afinidade. Isso que é afinidade. Você evita e não leva a mensagem que foi falada para frente, né? Tipo assim, o assunto para frente, né? Boa colocação, Mudinha. Porque a gente precisa isso. É como aquele ditado do tempo do Jorge: diga-me com quem andas que eu digo quem tu és. Mas eu considero que essa daí realmente não é. Porque toda a gente aqui conhece gente boa e gente ruim. Eu gosto mais daquela, diga-me o que você pensa e eu te direi quem te acompanha. Eu quero saber quem que o Jorginho conhece que é gente boa, de segunda ordem nesse mundo. Eu quero saber quem que o Jorginho conhece de segunda ordem. Gente boa, cara, nós somos gente boa, nós não é gente assim, tipo 5 estrelas, entendeu? Mas nós também não somos, nós também a gente é hotel de Prada, gente, que é isso? A gente não chega a ter 5 estrelas Michelin, mas também a gente não é borracheiro digamos assim, de Belém, Brasília, que é isso? Ele vai falar que
Como eu postei aquela figurinha lá do Anubis, menos. A gente vai falar aqui dos espíritos. Ó, tem espírito que é inferior, mesmo que não sejam maldosos, falam até coisa boa, mas são levianos. É o nosso caso, pessoal. Não é leviano pra caraca. Eu realmente eu tenho só 50 Jorginho não quilos. concorda com isso. E você, Amandinha, você é uma moça leviana? Quanto você pesa? Deixa eu ver. Jamais. Melhor não chegar nesse assunto. Então, ó, a Amandinha já não é um espírito leviano. Ele é um espírito pesadinho. Agora é o Jorginho. Igual sou eu, gente. 250. Portanto, há apenas aborrecimento, mas não perigo para o médium que não se deixa abusar, pois não pode ser enganado. Já a fascinação é totalmente diferente, pois nesse caso não tem limites o domínio que o espírito consegue sobre aquele de quem se apoderou. A única coisa que se pode fazer por ele é esforçar-se para convencê-lo de que está sendo enganado e fazer sua obsessão retroceder ao estágio de obsessão simples. Mas isso nem sempre é fácil, se não for até impossível algumas vezes. A ascendência do espírito pode chegar a ponto de tomar o fascinado surdo a qualquer raciocínio sensato e pode até fazê-lo questionar quando o espírito diz alguma heresia científica grosseira, se não é a ciência que está enganada. Como já dissemos, ele recebe muito mal os conselhos. A crítica o ofende e irrita, e o faz pegar implicância com aqueles que não partilham sua admiração. Levantar suspeitas sobre o espírito com quem se comunica é, a seus olhos, quase uma profanação. E é isso mesmo que o espírito mais busca, pois quer que nos coloquemos de joelhos diante de sua palavra. Um espírito desse exercia fascinação fora do comum sobre uma pessoa nossa conhecida. Nós o invocamos e, após algumas fanfarronices, vendo que não nos podia nos enganar sobre sua identidade, acabou confirmando que não é aquele cujo nome usava. Tendo sido perguntado por que se aproveitava daquela pessoa, respondeu com essas palavras, que revelam nitidamente o caráter dos espíritos desse tipo. Procurava um homem a quem pudesse manipular, e eu o encontrei, e aqui ficarei. Porém, se vocês o fazem ver com clareza, ele o rechaçará. É o que veremos. Como não há pior cego do que aquele que não quer ver, quando se percebe a inutilidade de qualquer tentativa de abrir os olhos daquele que está fascinado, o melhor é deixá-lo com as suas ilusões. Não se pode curar o doente que se obstina em conservar sua doença e nela se compraz. Gente, fascinação, para mim, é realmente terrível, é a coisa mais difícil. Fascinação é a mesma coisa quando você está apaixonado por alguém. Você pode falar para a pessoa, olha, esse relacionamento para você, meu amigo, não vai ser bom. O cara consegue afastar você, tirar a sua amizade, e depois que arrasou a pessoa, pô, bem que você me avisou, mas não adianta. É uma experiência, fascinação é danada, ela vai ao encontro da vaidade da pessoa, daquilo que a pessoa gosta. Se a pessoa ela é manipulável pela paixão, pela vaidade, pelo orgulho ou pela soberba, aí, cara, aí não adianta. Eu já vi muito em trabalho mediúnico que a gente se irritava, aí acabou o quê? A gente tendo que, digamos assim, ser grosseiro e falar, ó, tem que tirar o cara do negócio. Ou deixa ele assim, mas deixa ele aqui dentro para ficar protegido, ele pode escrever o que ele quiser, falar o que quiser, a gente escuta e tudo bem. Mas, do jeito que tá difícil. A gente pode deixar ele aqui, que ele fica protegido. Protegido do quê? O cara tá fascinado já, mano. Mas aí é pior, Babu, porque pelo menos ali tá no grupo de amigos. Você escuta, mas assim, é que o Kardec falou aqui que não quer ser curado, não adianta. Não adianta você ficar tentando botar debaixo da asa se a pessoa não quer acordar para a vida, Jorge. Não adianta você Babu,
questão da vaidade do médium não digamos assim, não é, eu não quero colocar a culpa só no obsessor. Eu acho que a pessoa que por si só traz essa característica. Tá muito frio lá, Jorginho. Tá congelando. Tá congelando. Mas é aquele negócio. Não é, Deu uma coisinha aqui mesmo. é o doente que gosta de ficar doente, Jorge. Não tem o que fazer. É o que Kardec falou. Você não tem. Se a pessoa. Você tenta ser racional, falar para ele, e a pessoa não quer, a pessoa quer continuar, você lava suas mãos. Você não tem que ficar tentando ser bom samaritano e tentar salvar o mundo achando que está fazendo caridade. Não existe esse tipo de coisa. Se a pessoa quer continuar, que continue, ela tem livre-arbítrio dela. Se os espíritos, o espírito guardião dela, ela vai deixar de ser, mano, segue a vida, você vai se esborrachar, mas é o que você está querendo. Aí o que você está dizendo é assim, não, vamos pegar esse espírito aqui, vamos tirar o livre-arbítrio dele, mas ele vai estar aqui perto da gente. Não quer escutar, meu amigo? Segue o balde. Depois lá você se dá de cara com o acumulo lá. E aí, Mandinho, o que você diz? Posso ler? Nada a declarar. Mas e aí tem outra coisa que eu falei assim, que normalmente tem esse tipo de médico que você tenta acordar e ele não quer acordar, né? Ele fala, quando você chega nesse tipo de fascinação, o médico... E tem aqueles que falam assim, é que nem você avisa uma pessoa assim, o fulano tá te traindo, o fulano tá te traindo. Não quero saber, não. É a mesma coisa que o médico fala assim, não, eu não tenho capacidade, deixa aí, eu não quero saber disso. É a mesma coisa, é fascinação, e ele não quer se dar ao fato de pensar, de verificar, não, tá bom para mim assim. Mas o Babu, aí eu vou discordar um pouco de você, porque eu sei que as coisas são assim como você fala, mas eu teria muita dificuldade de, digamos assim, ver um colega meu, um amigo meu, respeitando o livre-arbítrio dele, mais largado. Eu ficaria por perto, mas numa boa, porque uma hora o cara baixa a cabeça na parede e ele vai precisar de gente para ajudar, cara. Ele vai porque muita gente manda o cara embora. E eu não falei, gente, não manda o cara embora porque ele está fascinado. Deixa ele no grupo, ele fala o que ele quiser, a gente escuta numa boa, mas com o tempo melhora, mas se abandonar é pior. O que Kardec fala assim, o nosso espírito protetor, ele vai e conselha a gente não dá ouvido, o espírito protetor se retira, ele só vai voltar quando a pessoa vê que, tipo assim, quero melhorar, vou ouvir seus conselhos. Agora ficar nessa, vamos manter a pessoa, vamos ficar ouvindo as baboseiras dele, que isso é caridade, a gente dá proteção, é perda de tempo. Ele vai se sentindo assim, aqui eu tô bem, eu tô falando as coisas, as pessoas estão aceitando. Não adianta. Quando a pessoa não quer mudar, não adianta, vamos ficar com 50 anos com a pessoa aqui. E aí, Claudinho, o que você diz? Se o médium ele tá fascinado, cabe a gente esclarecer. Ele não quer, ele acha que ele tá certo e todo o mundo inteiro tá errado. Não tem o que fazer. Você não pode forçar a pessoa a aderir ao seu pensamento. Então tem que deixar ele, como ele coloca aqui, deixar com as suas ilusões. Uma hora ele vai quebrar a cara e vai perceber. Nem Deus força a gente das coisas. Imagina a gente ficar nessa... vamos deixar aqui uma hora... Então, mas isso não significa fechar a porta para a pessoa, some daqui, nunca mais eu quero ver sua cara. Não é isso. Se a pessoa quebrar a cara e voltar, você aceita a pessoa. É isso. Jorginho, sua imagem tá tudo congelando, Jorginho. A gente não tá entendendo nada que você tá falando. Congela e descongela e ele continua falando, é engraçado. Ele volta do congelamento falando. O que é isso aí, Jorge? É esse movimento espírita nosso do ser caridoso, sabe? Você tem que tratar a pessoa bem, você não pode, você tem que... Mano, isso você não encontra na doutrina espírita. Então, assim, meu amigo, eu falo pra você, severo, você tem que ser severo e benevolente, você não pode destratar a pessoa. O seu burro, olha aqui, você não tá vendo o seu jumento. Não, você vai alertar assim, o que está acontecendo com você é isso.
Mas você não. A benevolência é essa. Então, assim, ó, vamos estar fechando a porta para você. Quando você quiser se educar, você vem que a gente vai abrir a porta para você novamente. E não ficar nessa, vamos deixar a pessoa aqui, não vamos falar nada para ela, deixa ela aí, a gente só ignora. Só vê no Evangelho. Jesus sempre falou amém para todo mundo. Quando ele tinha que falar, ele falava na cara, ué. Ainda mais para filho de terceira ordem, cara, que nós somos. Não é nessa preguiça, ai, tadinho do meu irmão, segue a luz, Jesus, ama, tem que amar como Jesus ama. Isso é preguiça, pessoal. 251. Você que leu. Vai. Vamos lá. A subjugação corporal frequentemente rouba do obsidiado a energia necessária para dominar os maus espíritos, e por isso é necessária a intervenção de uma terceira pessoa, agindo, seja pelo magnetismo, seja pela imposição da sua vontade. Na falta do concurso do obsidiado, essa pessoa deve tomar ascendência sobre o espírito. Mas, como essa ascendência não pode ser senão moral, não é dado senão a um ser moralmente superior ao espírito ou exercê-la. E seu poder será tanto maior quanto seja maior a sua superioridade moral, porque se impõe ao espírito que fica forçado a se inclinar diante dele. Foi por isso que Jesus tinha um tão grande poder para afastar o que chamava então os demônios, quer dizer, os maus espíritos obsessores. Não podemos dar aqui senão conselhos gerais, porque não há nenhum procedimento material, sobretudo nenhuma fórmula, nenhuma palavra sacramental que tenha o poder de afastar os espíritos obsessores. O que algumas vezes falta ao obsidiado é uma força fluídica suficiente. Nesse caso, a ação magnética de um bom magnetizador pode lhe vir utilmente em ajuda. De resto, é sempre bom tomar, por um médium seguro, os conselhos de um espírito superior ou de seu anjo guardião. Aqui ele vai falar da subjugação corporal, né? É aquilo que a gente viu alguns itens antes, daqueles rapazes que Kardec falou, ele sentiu uma força inevitável no joelho para beijar a terra, para se jogar no pé de qualquer mulher e pedir em casamento. Aí essa energia é vontade. Como ele está numa subjugação, ele não tem uma vontade firme. Aí tem que vir um terceiro a ajudar nisso aí, né? Seja por uma imposição magnética, você consegue atenuar essa subjugação corporal, ou seja, alguém de muita moralidade, que aí você quer dar um caso que é muito extraordinário de Jesus, né? Então, você precisa ter alguém moral para fazer, meu amigo, vai procurar sua turma, né? É basicamente isso aí. Não tem outra coisa, meu. Então, e é interessante que ele coloca aqui, não há nenhum processo material, nenhuma fórmula, sobretudo nem qualquer palavra sacramental que tenha o poder de expulsar os espíritos obsessores. Não é sal grosso, não é banho cheiroso, não é rezar 30 Ave Maria. Igual aqueles padres lá antigamente, né? Não é queimar crucifixo. Queimar incenso. Não tem jogar água benta. O incensinho ajuda a espantar um pouquinho. Incensinho é bom. Vamos acender para dar um bom cheiro. Sim, eu não concordo. Esse no seu ouvido aí, Amandi, é um obsessor encarnado. Principalmente se você usar um incenso de boa qualidade. Aí perfuma a casa, dá um ar bom, ouvir boa música, é claro. E rezar também é importante, para você manter a sua vibração em cima. Sim, tem que ter. Agora, eu nunca vi ninguém, eu particularmente, não sei se o Cláudio, em algum mediúnico, já viu, mas eu nunca vi ninguém
possesso ou subjugado. Eu nunca tive essa condição de ver gente que não sabe o que está fazendo, entendeu? Pode colocar a culpa no espírito, tal, mas subjugado mesmo, assim como antigamente talvez tinha, eu nunca vi. Mas eu já vi aqui em Jacareí aquilo que o Kardec chamava de lunático, da lua. Porque tem um senhor quando ele está assim nessa situação, meio de transe, é sempre época de lua, sabe? Ele fica meio jogado na rua, não sei o que, não sei o que lá. De repente, muda a lua, você vê ele de banho tomado, saindo, indo para casa, voltando. Parece que ela é. Isso aí eu já percebi. Inclusive, a família nem briga mais, porque ele não fica em cara quando ele faz. Aí a turma falou, não, quando dá esse tipo de lua, minguante, ele fica meio assim, depois ele volta ao normal. Aí ele fica, dorme na rua, bebe e tal. De repente, isso é verdade. Kardec já os astros não influenciam a nossa vida. Se fosse assim, ele não tem livre-arbítrio, ele é refém de uma coisa material. Não tem essa, Jorge. A lua tá fazendo influência no cara para ele ficar. mas com esse senhorzinho é assim, você percebe que uma hora você vê ele tá legal, tá arrumadinho, bem tomado, não tá bebendo, volta para casa, mas É o caso aqui em São José, a gente teve um cara que a gente faz tempo que eu não vejo na rua, né? Que era engenheiro da Embraer, mora no Aquários, no Urbanova, largou tudo, vive na rua. De tempos em tempos ele vai para casa dele, fica uma semana, toma banho e volta para rua de novo. É a vida que ele escolheu. peraí, babu, um cara que é gênio na Embraer, esse cara não é obsidiado, cara, ele tem problema psicológico. Não tô falando que é obsediado, Jorge. Não tô falando. Mas é normal, o cara quer isso pra vida dele. Ele não quer mais nada. Ele vai, fica na rua o tempo todo, volta uma semana para casa, não dá trabalho para ninguém, não é envolvido com droga nem nada. Volta, fica 2 dias, toma banho e volta pra rua de novo. Meu Deus. Esse senhor que você falou aí é problema psicológico, provavelmente também. Não tem negócio de lua, influência de lua, senão a gente não tem. Porque é a família que fala isso, porque assim, não, é que quando dá na lua minguante, ele muda, e aí ele começa a falar diferente, bebe. A culpa é sempre de outra coisa. Kardec vai dizer, os astros não interferem na nossa vida. Não, sim. Senão, Mas, a gente não tem livre. O mais importante é nosso livre-arbítrio, cara. Se for assim, a gente é culpa da lua, eu não tenho culpa do que eu fiz. agora, eu nunca vi, eu não sei se o Claudinho, algum trabalho mediúnico aí que ele sempre pode ter lá na Aliança, lá tenha visto, mas eu nunca vi ninguém nesse plano que chama-se subjugação, cara, nunca vi. Fascinado, já vi um monte. O cara que, nossa senhora, eu até paguei pecados por causa disso. Rapaz, nem conto os problemas que eu tive quando eu fui presidente de centro. Eu não vou afirmar que seja, porque não tem, como eu falei assim, a gente não tem um trabalho, mas alguns tipos de pessoas desequilibradas mentalmente, que a gente chamava muito tempo de louco, né? Sim. Que pode até, tipo, começa a fazer uns movimentos muito involuntários, começa a ficar muito agressivo, depois volta, não. Pode ser que seja uma subjugação, a pessoa não tem muito mais comando do corpo, mas a gente precisa de um trabalho mediúnico para averiguar isso aí, né? Para verificar isso, mas verdade. Existem alguns casos que eu li, assim, de loucura, assim, bem explícitos, assim, a tia relata, se a pessoa, eu parecia com alguma coisa dominável, eu não tinha vontade, mas sabia o que estava fazendo, entre aspas, né? Mas eu não era dono do meu corpo. Então, assim, pode ser aí que existe uma subjugação, mas é uma hipótese. Não, sim, é que eu realmente, nesse tempo, eu nunca vi. E você, Claudinho, você já encontrou alguém em centro espírita, trabalho mediúnico, que tenha frequentado alguma coisa que pareça com isso, não? Ah, que sai gritando, rolando no chão. Nunca vi também, não. Nunca vi também. Vamos, é a 251? 252. Não, é a 252. 52. Porque ela é grandinha. Continua, termina a aula. Pode continuar. Seria essa a última. Então tá bom, então. Vamos lá. 252. As imperfeições morais do obsidiado são frequentemente um obstáculo à sua libertação.
Eis aqui um exemplo notável, que pode servir de instrução para todos. Várias irmãs eram, desde alguns anos, vítimas de depredações muito desagradáveis. Suas roupas eram incessantemente espalhadas em todos os cantos da casa e até nos tetos, cortadas, rasgadas e crivadas de buraco. Por mais cuidado que tomassem, trancando a chave. Essa senhora, mantendo-se afastada numa pequena localidade de província, nunca tinha ouvido falar do espiritismo. A primeira ideia que ocorreu foi naturalmente acreditar que era alvo de brincalhões de mau gosto. Mas essa persistência e as precauções que tomavam tiravam dela essas ideias. Só muito tempo depois, por algumas indicações, acreditaram que deviam dirigir-se a nós para conhecer a causa desses estragos e os meios de remediá-los se fosse possível. A causa não era duvidosa. O remédio era mais difícil. O espírito que se manifesta por tais atos era evidentemente malévolo. Na evocação, ele se mostrou de uma grande perversidade e inacessível a qualquer bom sentimento. A prece, no entanto, pareceu exercer uma influência salutar. Porém, após algum tempo de trégua, as depredações recomeçaram. Eis o conselho sobre esse assunto que nos deu um espírito superior. O que essas senhoras têm de melhor a fazer é rogar aos seus espíritos protetores que não a abandonem. E não tem o melhor conselho a lhes dar, senão o de descer no fundo de suas consciências, consultar a si mesmo, examinar que elas sempre praticaram o amor ao próximo e a caridade. Não digo a caridade que dá e distribui, mas a caridade da língua. Felizmente, elas não sabem segurar a delas, e não justificam por seus atos piedosos o desejo que possui de se livrar daquele que o atormenta. Elas gostam demais de falar mal do próximo, e o espírito que obsedia toma sua desforra, porque, enquanto vivo, foi vítima delas. Elas só precisam procurar na memória e logo verão com quem estão lidando. Todavia, se conseguirem melhorar, seus anjos guardiões se aproximarão delas, e a simples presença deles bastará para expulsar o mau espírito, que só tirou partido de uma delas, principalmente porque seu anjo guardião teve que se afastar, devido aos atos repreensíveis ou maus pensamentos. O de que precisam são as preces fervorosas por aqueles que sofrem, e principalmente a prática da virtude imposta por Deus a cada um, de acordo com sua condição. A propósito da observação de que essas palavras nos pareciam um pouco severas e que talvez fosse necessário adoçá-las para serem transmitidas, o Espírito acrescentou: devo dizer o que digo e como o digo, porque as pessoas em questão têm o hábito de acreditar que nenhum mal fazem com a língua, quando fazem muito. Eis porque é preciso golpear o espírito, de maneira que represente para elas uma advertência séria. Daí ressalta um ensinamento de grande alcance, e que as imperfeições morais dão aso aos espíritos obsessores. E o meio mais seguro para se livrar deles é atrair os bons pela prática do bem. Os bons espíritos têm, sem dúvida, mais poder do que os maus, e a vontade deles basta para afastar esses últimos. Mas eles só assistem o que os auxiliam pelos esforços que fazem para melhorar-se. De outra forma, afastam-se e deixam o campo livre aos espíritos, aos maus espíritos, que se tornam, assim, em certo caso, instrumentos de punição, porque os bons os deixam agir para esse objeto. Aqui que eu falei, né? Não tem essa de adoçar, tem que falar vai sendo benevolente, né? Aqui você vê um caso desse. E aí é o que nós falamos, Jorginho. A pessoa quer, o espírito guardião da pessoa, deixa quebrar a cara. Não tem essa que ficar, vamos colocar um cercadinho, deixa aqui, tal. Deixa, não quer? Livre-arbítrio, respeita. Tem razão. Claudinho tá psicografando. Tá sim, né? Incorporou ali. Tá psicografando.
Não, eu tô sublinhando aqui as partes que interessam realmente, né? Mas você sabe que lá o pessoal da caravana teve uma mulher que teve um caso assim também. Não de rasgar, mas as roupas dela pegavam fogo dentro do guarda-roupa. É incrível. E o pessoal, assim, não entendia o porquê, né? Porque, né, como é que vai pegar fogo? Não tinha nenhum indício ali, ninguém punha fogo nas roupas. Aí, ó, foram buscar lá, parece que naquela casa uma pessoa morreu vítima de queimadura, ou a pessoa tinha um fogão a lenha, morreu queimado, alguma coisa assim, é o que falaram. Agora, o que, que tem a ver uma coisa com a outra também não sei, mas só sei que acontecia isso com a mulher. Pegava fogo nas roupas dela dentro do armário. Dá a impressão que assim, o espírito continuou lá naquela casa, achando que ele é o dono da casa, ninguém pode ficar mais lá, e aí começou a acontecer isso aí. Fica falando muito isso, eu vou ficar com medo de dormir sozinha. Morreu alguém queimado aí no seu apartamento? Não sei, isso que é o problema. Imagina, só você não falar mal de ninguém, começar a falar bem das pessoas, fazer caridade e rezar. Você viu E que ler a um prece pouquinho, tudo aqui. Eu sabia que eu não ia perder a oportunidade para falar em rezar. Olha lá, todavia, ó, a prece pareceu exercer influência salutar. Quando eu falo em rezar, o Jorginho tem um orgasmo íntimo, espiritual. Isso ficou gravado para a eternidade, hein? Mais um trecho que eu vou ter que colocar um pi aí. Por isso que eu falo, nós vamos, espírito de terceira ordem, leviano. Passar meu batonzinho aqui. Mas isso só acontece quando a pessoa ela é suscetível a esse tipo de manifestação. Exatamente. A pessoa tem mediunidade de efeitos físicos. Então não é em qualquer lugar para todo mundo que isso possa acontecer. Ô, Mandinha, dando uma de babu, não é qualquer linguaruda que consegue passar por isso, não. Amém. Amém. Ai, Jesus. Bora lá, então.